Olá, confira nesta edição da UFRJ Revista uma exposição em terceira dimensão criada pelo Museu Nacional. Alunos do CCS são recepcionados com palestras sobre a nova gripe. Saiba como foi a quinta oficina do Plano Diretor. Alunos participam de eventos sobre comunicação e meio ambiente. Conselho Universitário discute regimento do campus avançado da Universidade em Xerém. Veja agora na UFRJ Revista. Dinossauros em terceira dimensão, passear pelo Palácio do Museu Nacional sem sair de casa é o que promete a exposição Dinos Virtuais, a primeira exposição virtual em terceira dimensão de um museu na América Latina. Com a arquitetura do palácio reproduzida no site, o passeio começa com o visitante internauta subindo as escadarias principais até chegar ao andar das exposições. A partir dali, as salas do museu estarão disponíveis com um simples clique. A ideia principal foi essa, a gente fazer um negócio inovador, usando tecnologia de ponta e associar pesquisa de base com tecnologia, que é uma forma que você pode atrair mais o público, principalmente o público jovem, que está calejado em tecnologia, gosta desse tipo de coisa, e que às vezes não tem tanto interesse em ciência básica, e a paleontologia é um bom chamariz para isso. E também ela tem a possibilidade de manusear o próprio objeto na tela, e ter objetos, sim, fósseis que não estão na exposição real, porque eles estão em coleção, estão em estudo e não estão disponíveis para o público geral. Ali no site, alguns fósseis são desse tipo. É uma nova possibilidade de exposição para o Museu Nacional, para o acervo do Museu Nacional, e um ganho de interatividade do usuário com os objetos expostos também. Hoje, a evolução da internet, no caso da difusão do conhecimento ligado a exposições, ela evoluiu para o lado da interatividade e da visão tridimensional. A exposição não é o Museu Nacional que está na tela do computador. É uma outra ferramenta que pode transmitir conhecimento do museu para a população que não vem ao museu. Tanto que a exposição não é nem a mesma. A magia do museu é muito além disso. A magia do museu é o tamanho das peças, é o fascínio das crianças, é os espaços abertos, é a convivência com outras pessoas. Então, o museu sempre vai ser um local de atração para o público. A abertura da exposição Dinos Virtuais aconteceu durante o 2º Congresso Internacional de Arte Paleontológica, que discutiu o conceito de paleoarte e a sua importância para a paleontologia. Tem como objetivo trazer o conhecimento da paleontologia para o público. Como que ela faz isso? Ela pega o conhecimento científico e usa esse conhecimento para fazer uma reconstrução, seja um desenho, uma escultura, ou um trabalho digital, de como era o aspecto em vida de um animal ou de uma planta pré-histórica, ou de qualquer outro tipo de organismo pré-histórico. Para a paleontologia, a paleoarte é uma forma de divulgação do trabalho, mas também ela tem um outro lado, que é o de mover também a pesquisa científica, porque a paleoarte, às vezes, quando a gente está fazendo a reconstrução de um organismo, a gente se depara com algumas dúvidas, como era um determinado aspecto da textura, da anatomia, é a paleontologia que vai tentar responder essas questões. Então, a paleoarte levanta as questões e a paleontologia tenta buscar novos resultados dos fósseis. Para entrar nessa viagem virtual, acesse o site dinosvirtuais.museonacional.ufrj.br. Para a visualização do acervo em 3D, basta apenas instalar um plugin, disponibilizado no próprio site. Nem só de tinta e brincadeiras vive a Semana de Calouros. A direção do CCS preparou uma palestra sobre o vírus influenza A, H1N1, para seus novos alunos. Interessados, os estudantes ouviram com atenção o que o professor Roberto Medronho tinha a falar. A circulação desse vírus, cada vez que ele circula num ser humano, ele se modifica. E essa interação entre os seres humanos pode fazer com que as recombinações genéticas existentes nesse processo de replicação viral traga mutações que podem torná-lo mais letal. Não significa que ele daqui a pouco vai ficar mais agressivo, mas tem o potencial de ter uma maior letalidade. O H1N1 atual pode e provavelmente tudo indica que retornará no ano que vem, ou seja, se não tivermos uma vacina segura e eficaz e disponível para o mundo, que essa que é a questão, nós teremos provavelmente uma nova onda epidêmica e potencialmente com a possibilidade, como eu falei anteriormente, de ser mais grave que a atual. Orientações básicas de prevenção. Lavar as mãos com água e sabão depois de tossir, espirrar e usar o banheiro.
Antes de comer, de tocar os olhos, a boca e o nariz. Evitar tocar os olhos, o nariz ou a boca após contato com superfícies diversas. É importante que o ambiente doméstico seja arejado e receba luz solar, pois estas medidas ajudam a eliminar os possíveis agentes das infecções respiratórias. Hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, ingestão de líquidos e atividade física. O uso do álcool gel é útil para a higiene das mãos quando houver dificuldade de acesso a água e sabão, mas não deve substituir o uso destes. Não compartilhar utensílios ou roupas, talheres, pratos, copos, toalhas e etc. A 5ª oficina temática do Plano Diretor UFRJ 2020 aconteceu no dia 26 de agosto no auditório Hélio Fraga do Centro de Ciências da Saúde. Com o tema Cidade Saudável e Esportiva, Armando Oliveira, coordenador de extensão da Escola de Educação Física, abordou o projeto do Complexo Integrado de Atividade Física, o CIAF, que articularia a demanda da cidade por equipamentos esportivos para os Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Em sua fala, Edmundo Novaes, coordenador dos programas de saúde da Pró-Reitoria de Pessoal, estimulou o hábito da prática regular da atividade física e disse que o grande desafio da universidade, como formadora de opinião e produtora de conhecimento, é manter a população externa e interna utilizando os equipamentos e usufruindo da estrutura da universidade. A próxima oficina será no dia 2 de setembro, no auditório G122 da COP. O tema será Cidade Acessível. Abordando práticas sustentáveis na sociedade de consumo, a segunda Semana Nacional de Comunicação Ambiental ocorreu nos dias 24 e 25 de agosto no Salão Muniz Aragão, no campus da Praia Vermelha. Profissionais de diferentes segmentos de atuação em meio ambiente discutem com os estudantes a realidade da comunicação ambiental. Esse diálogo é um meio de provocar a consciência nos jovens. Nós precisamos entender que a poluição ela não acontece por acaso. Há um modelo de desenvolvimento extremamente predatório no país, né? Grande parte da nossa desigualdade tem a ver com esse modelo de desenvolvimento histórico de predação. E eu percebo assim, que a grande mídia, muitas vezes, trata os temas com uma certa superficialidade e, principalmente, não identifica que os grandes acidentes ambientais prejudicam populações tradicionais, pescadores, comunidades, nas fábricas, os trabalhadores que são contaminados, enfim. Esse outro lado da moeda, que é o lado do ser humano, muitas vezes a mídia omite, né? E eu tenho certeza que, por estar aqui dentro de uma universidade pública, né, esses profissionais, esses jovens, esses novos profissionais vão sair com muito mais compromisso, né? Não compromisso apenas com a informação em si, mas principalmente compromisso que a comunicação sirva para mudar esse país e que o meio ambiente seja valorizado. A comunicação ambiental é um tema muito vasto, muito amplo. Então, quando os alunos têm possibilidade de entrar em contato com militantes e pessoas que têm um pensamento mais abrangente e uma ação de militância, dá para ter um parâmetro mais preciso da necessidade desse tipo de mobilização. A questão ambiental, ela envolve todos os setores. A gente não está falando só da economia, a gente não está falando só do meio ambiente, a gente não está falando só da sociedade, né? A gente está falando desses três pilares juntos. Quando se fala em comunicação ambiental, você está falando de um universo. A começar pela comunicação em si, a pessoa ter noção do que seja comunicação. E o meu primeiro ambiente de comunicação sou eu. E então, esse tipo de abordagem é muito rica e o que está fazendo é chamar a atenção das pessoas para que compreendam que o mundo não é uma fábrica, uma loja e consumo. O mundo é muito maior. E isso implica numa reflexão a respeito do que seja a ecologia, o ambiente onde a gente vive, como a gente se relaciona com ele. Durante a última sessão do Conselho Universitário, a principal questão em debate foi o regimento do campus avançado da UFRJ em Macaé.
a discussão centrou-se na adoção, ou não, de modelos institucionais já existentes na cidade universitária e na experimentação de inovações que possam combater a fragmentação e servir de modelo para a universidade como um todo. Por ser inédita em nossa universidade a formulação do regimento de um campus, não há modelo prévio a ser seguido. Os formuladores da proposta optaram por uma estrutura em que os órgãos de direção são o colegiado do campus de Macaé e sua diretoria, e os órgãos de execução são o colegiado de ensino de graduação, colegiado de ensino de pós-graduação e pesquisa, colegiado de extensão, colegiado de núcleos temáticos, colegiado geral de planejamento e gestão e estruturas de apoio. O regimento resume-se basicamente à regulamentação destes órgãos. É importante notar também que o regimento deverá ser revisto em um prazo de 7 anos, como determinado em seu artigo 29, disposição transitória. Então, exceção feita a algumas pequenas correções de forma, a CLN é de parecer favorável a essa formulação geral. Essa proposta me pareceu extremamente pertinente, inovadora, introduz, na verdade, o fim de uma série de estruturas que aqui na universidade estão sendo questionadas, não é? Como centros, unidades, departamentos. Isso tudo é substituído pela figura do programa, do núcleo temático, e é uma experiência nova, é uma experiência que pode se fazer sem precisar mexer em antigas estruturas, porque, na verdade, estamos começando ali, não é? Então, eu acho que é ali mesmo que é o local, ou seja, Macaé, da gente fazer esse tipo de experiência administrativa institucional. Eu só diria, e é, na verdade, essa minha colocação mais geral contrária ao regimento, que, na verdade, devíamos, se é para inovar, fazermos a inovação completa e não compartimentalizarmos o conselho acadêmico em conselho de extensão, de graduação, de pós-graduação. Eu quero manifestar minha dúvida profunda acerca dessa pertinência. Os nossos campi não têm regimento. O campus da Praia Vermelha não tem um regimento próprio, como o campus da cidade universitária não tem um regimento próprio. Não se justifica que um campus tenha objetivos próprios. Os objetivos de um campus, como uma extensão da universidade, são os objetivos da universidade. Não tem nenhuma justificativa que um campus não esteja comprometido com ensino, pesquisa e extensão. Aliás, se estiver comprometido com alguma coisa que não seja isso, não pode ser uma extensão da nossa universidade. Uma coisa é uma extensão, que é físico, territorial, e muitas vezes também social, eu entendo isso. Outra coisa é uma extensão que se segmenta e que cria colegiados acadêmicos próprios. Isso daí, nós temos lutado pela integração universitária. Isso daqui, a meu ver, gostaria de submeter isso a um exame mais cuidadoso, coisa que não pude fazer, me parece caminhar na constituição de um corpo, mais do que um corpo no qual estende a nossa atividade, mas um corpo que se desprende da nossa universidade com recursos desta universidade. O regimento continuará em discussão na próxima reunião do Consune, no dia 10 de setembro.